Graça e paz. A paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa e com a tua família. Amados, eu quero falar um pouco sobre traição. E existem vários métodos de ser traído e de trair. Judas Iscariote traiu Jesus porque existia um ponto nele por onde Judas ser atingido para que fosse dentre os 12 aquele que haveria de ser o traidor. Não era que desde o começo era Judas o traidor, poderia ser qualquer um. E assim também pode ser conosco ser um Judas. Você já malhou o Judas quando era novo ou agora? Ou você está malhando um Judas hoje que tenha sido aquele que te traiu? Ou aquele que você está vendo trair alguém e você está ali malhando? Você não está batendo nele, não está tocando fogo. Eu fiz muito isso. Que burrada que eu fiz. Eu vou explicar porque a burrada que eu fiz foi malhar Judas. Judas, quando ele pecou contra Jesus, quando ele o entregou, ele não queria a morte de Jesus. Isso o faz inocente? Não. Isso o faz que na sua fraqueza, no seu desejo, ele deixou que Satanás entrasse nele para fazê-lo o que queria. Judas não ficaria rico com 30 moedas de prata. Era um preço baixo naquela época. Então, vamos entender um pouquinho o que Judas queria a ponto de fazer essa entrega a Jesus. Quando Judas recebeu a Jesus Cristo em sua vida e aceitou segui-lo, ele conhecia a profecia do Messias que viria. Judeu como era, e judeu como são, acreditam ainda na vinda do Messias. Ele viu em Jesus o Messias, o que muitos outros judeus não viram. Ele via. Só que tinha um problema. Ele via a salvação como foi no tempo de Moisés, Josué, Abraão, Davi, enfim. Ele via que a salvação do povo dele era por meio de guerras, e Jesus viria liderar o povo para a guerra. Mas ele viu que Jesus começou a pregar o amor e não dando valor a batalhas, a morte, mas infinita misericórdia. Ele viu um tipo de salvação que não condizia com o que o Antigo Testamento propôs a todos os judeus, israelitas, hebreus. Amém? Então Judas acreditou que entregando Jesus Cristo tomaria a posição de senhor de guerra que é. Mas Jesus Cristo veio com outro propósito. O meio da salvação pela morte dele tinha que se cumprir. Mas não deveria ser Judas. Deveria ser fulano, ciclano. Quem sabe Pedro? Afinal, não foi Pedro que negou a Jesus 3 vezes? Quem sabe todos os outros 9 apóstolos que se esconderam na hora da crucificação de Jesus? Não é em Mateus 26, 31, então Jesus disse: esta noite todos vós vos escandalizarei comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. E foi o que aconteceu. Judas entregou a Jesus, e quando viu que lhe aconteceria não era o que ele havia proposto, e ele falou que não ferissem a Jesus, ele falou aos soldados, né, e os sacerdotes. Mas quando ele viu que aquilo tomou outra proporção e que a intenção era outra, ele tenta devolver o dinheiro, e os próprios soldados falaram que aquilo era preço de sangue e não poderia voltar para o tesouro. Judas, arrependido, vai e se mata.
E eu vi uma pregação muito interessante que aquele pastor em lágrimas, tocado, falou: quem sabe no meio do caminho eu me encontrasse com Judas e pregasse o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. E ali ele não tivesse cometido suicídio, mas recebido a redenção. E não foi o que aconteceu com Pedro e com todos os demais apóstolos? Pedro não se arrependeu depois de ter negado ao Senhor Jesus? Você entende que 3 vezes Pedro negou a Jesus Cristo? Você entende que Pedro jura não conhecer a Jesus para não morrer com ele? Porém, depois ele morreu por ele. Mas amém, deixemos de falar de Judas, Pedro e dos apóstolos. Vamos falar da traição dentro de nossas casas, nossas famílias, empregos. E a outra, que nós costumamos ver maridos de fulanas, ciclanas e esposas cometendo atos em empresas, sabendo de roubos. O que devemos fazer? Malhar o pecador? Mas a gente sabe que Jesus é amor. Nós sabemos que ele veio libertar o povo através do amor e não da acusação. Mas sabemos que estas coisas nos aconteceriam. A traição dentro de casa, fora de casa, nas pessoas que amamos. Vamos ver em Salmos 43:1, que diz, o salmista nos traz: faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra o povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos. O que devemos fazer? O que devemos fazer? Pedir a Deus que sejamos livrados das ações malignas, do coração pedrificado, tomado por Satanás. Vamos continuar. O salmista diz, no Salmo 55, do 12 ao 14, ele anuncia a traição de Jesus. Ali, Davi anuncia, através de aquelas palavras, que Jesus seria traído da seguinte forma: se um inimigo meu me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo, você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos à casa de Deus. Ver também Salmo 41:9, o melhor amigo que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Você se assemelha com isso? Você já teve uma traição dentro da tua casa, com quem você dormia, com quem você amava, com quem você criou? Mas como entender isso, meu irmão? Como entender? Eu não aceito, eu não vou perdoar. Eu quero mais que ele morra, que se suicide. Eu sou puro. Eu não traí ninguém. Eu não faço mal contra ninguém. Eu não preciso de perdão. Eu estou bem com Deus, eu estou bem com o mundo. Mas quem me traiu tem que morrer. Talvez faça isso pela sua cabeça. E você esteja malhando esse Judas. E você esteja malhando, dando porrada, querendo ele queimado até a morte, porque ele traiu. Mas existe uma profecia que a gente deve meditar, e está em Mateus 10:21, que fala sobre irmão contra irmão, Mateus 10:21, dá licença um pouquinho, meus irmãos. Vamos aqui. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiado de todo por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Entenda
que todo mundo é traído por outro alguém em várias e várias circunstâncias nesta terra. Mas nós, cristãos, também não estamos livres de ser traídos por quem amamos. Às vezes a traição está dentro da igreja. Muitas lutas por cargos, por nomes, por títulos, sobressair, querer ser o maior dos pregadores. Dom divinos são dom divinos, mas as pessoas buscam com os prazeres de sua carne. Então a palavra de hoje é: não malhe o traidor. Entenda que isso há de acontecer. Ore por eles. Lembramos que a luta não é contra a carne e contra o espírito, mas contra toda a potestade do mal. A gente sabe que tudo começa com esta pessoa que nos traiu. Mas o desejo do coração dela foi a porta de entrada para Satanás na vida dela. Seja por meio de mulher, por meio de homem, por meio de roubo, seja por meio do que esteja acontecendo contigo. Satanás entrou e tomou a conta da vida desta pessoa. Mas não é hora de você malhar as Judas. É hora de você ser diferente. Aí a gente vai para o livro de Judas, e não é o Iscariotes, claro, né? É irmão de Tiago. Aí a gente vai para o livro de Judas, que nos coloca sobre uma reflexão. É engraçado que essa diferença desse Judas para o outro Judas é que esse Judas fala para a gente se ater aos falsos profetas, né, que nos destruirão, que é uma traição, né? Porém a Bíblia é muito clara e reveladora para que você não caia nesses falsos profetas que trazem a você a falsa salvação, por meio de dinheiro, riqueza e por aí vai. Mas ele também nos fala da misericórdia que devemos usar aos pecadores que nos feriram, que nos traíram. E isso a gente pode ver. Primeiro eu quero ler Judas 1 e 2, que diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Nós sabemos que o segundo e maior mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós queremos perdão da parte de Deus, assim como Jesus nos ensinou a orar, devemos também perdoar. E nunca malhar a um pecador, mas orar para que ele se converta e se arrependa de seus pecados, do que ele vem fazendo em prol de outras vidas e quem sabe da nossa. Eu venho falar sobre o amor de Deus perante ao bem que fará para a tua vida, lhe trazendo a salvação. Porque se tu continuares malhando o pecador, tu não entrarás no reino do céu, independente de tudo que tu faça para com Deus. Amém? Então vejamos que no 9 e 10 de Judas, diz: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Você consegue entender que o anjo enviado do Senhor porque o Satanás brigou pelo corpo de Moisés, só que o anjo do Senhor não o julgou pelo que ele fazia, não o condenou pelo que fazia. Pelo contrário, ele colocou Satanás nas mãos do Senhor. Coloque o teu opressor na mão de Deus. 10. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Então, eu usei esse trecho para que você entenda que se você não entender
que a misericórdia de Deus para conosco é sobre todos os nossos pecados, quando arrependido em verdade e em espírito? Assim devemos ser para com os outros, como diz a palavra do Senhor, como diz a oração do Senhor Jesus. Devemos perdoar, ter misericórdia. Devemos aprender a palavra do Senhor a ponto de vivê-la e fazer dela menção, meta e a existência de nosso ser como vida em Cristo Jesus. Perdoe para que seja perdoado. Entenda que nós não devemos, não temos o poder. Não julgueis para não ser julgado, porque será medido conforme o julgamento. Tira o argueiro do teu olho, porque somos todos pecadores. Já pecamos contra alguém, talvez você durante o percorrer da sua vida, você se converteu agora e não pediu perdão para essa pessoa, mas esta pessoa ainda tem esta mágoa de você. Bem, enfim, deixa eu terminar este vídeo, eu só quero falar para você. Não male quem está te traindo, quem te fez mal. Não condene ele à morte, porque você não tem esse direito. O único julgador é Jesus Cristo, e ele virá para julgar a mim, para julgar a você, para julgar o ímpio, para julgar a quem te traiu, para julgar o que está em cima do púlpito. Aí, enfim, ele julgará a todos. E todos prostrarão o joelho diante dele naquele dia. Os crédulos, os crendo, os não crendo, os incrédulos. Independente disso, todos estaremos, vivos e mortos, prostrados diante do Senhor. Que Deus os abençoe. Libere perdão. Libere perdão. Em nome de Jesus Cristo, libere perdão. E outra, não deixe que os seus desejos deste mundo faça que o Satanás entre na tua vida. Não permita. Se ele está entrando na vida do teu familiar, o segredo é orar. Ora, independente do que familiar ou sócio, enfim, seja quem for, ore para que o Senhor trabalhe na tua causa. Lembre, por amor de Cristo, somos entregues à morte todos os dias. A morte de carne, essa pode acontecer, mas a espiritual, se perseverarmos em Cristo, jamais morreremos. Amém? Deus os abençoe. Eu sou Jailton Oliveira e mais esta palavra para o vosso coração, nossas vidas. Libere perdão. Deus te abençoe. Ei, chega com esse negócio de malhar Judas. Eu me arrependi. Quando eu vi aquele homem pregando, aquele pastor pregando, eu chorei, porque eu malhei Judas, mas eu não conhecia a verdade. Eu não conhecia. Hoje, se eu fosse fazer Judas, eu faria para abraçá-lo e falar: meu irmão, Jesus te perdoa, não cometa um ato como este. Deus abençoe. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, um grande abraço. Amém.